Agora a gente vai trabalhar a segunda parte, a segunda divisão celular, que é a meiose. A meiose, ela só ocorre nas células germinativas, como eu falei para vocês lá na primeira aula de divisão celular. Essas células germinativas, elas têm a função justamente de produzir gametas. E como eu comentei naquela aula, os gametas eles precisam ter a metade da quantidade de cromossomos. Ou seja, se as células somáticas que possuem 46 cromossomos, as células germinativas, os gametas, eles vão precisar conter 23 cromossomos apenas. Então vamos ver como que isso acontece. A meiose ela é dividida em duas fases, meiose 1 e a meiose 2. A gente diz que a meiose 1 ela é reducional e que a meiose 2 ela é equacional. A gente já vai entender o porquê. Cada uma dessas meioses ainda é dividida em algumas partes, então vamos começar trabalhando a meiose 1. A meiose 1 ela é dividida em 4 fases, assim como lá na mitose, tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. A prófase 1, então como que está aqui o esquema? Essa célula aqui, de novo, eu estou exemplificando com uma célula que é diploide, ou seja, ela é 2N e contém 4 cromossomos. Então, na fase S, que é a fase de duplicação dessa célula, ela duplicou o seu material genético e agora nós temos 4 cromossomos que estão duplicados. Então, aqui a gente consegue ver, ó, cromossomos homólogos, eu representei em azul, vamos dizer que é o tipo de cromossomo 1, o vermelho tipo de cromossomo 2 também está em duplicado, né? São 2 cromossomos 2 e 2 cromossomos 1. E cada um deles vai estar com o seu DNA duplicado, formando aqui as cromátides irmãs. Elas estão unidas pelo centrômero, tá? Igual no esquema da mitose. Então, o que acontece aqui na prófase 1? A gente vai começar a romper essa carioteca, que é a membrana do núcleo, assim como lá na mitose. Essa carioteca ela vai se romper e vai ficar dispersa no citoplasma. Os cromossomos vão ser liberados e também vão ficar dispersos no citoplasma. As fibras polares elas vão se formar aqui, tá? A mesma coisa igual na mitose. Vai ocorrer a condensação dos cromossomos, vai se iniciar. Também da mesma forma que na mitose, esse cromossomo ele precisa estar mais enxuto, mais embrulhadinho, e eles vão começar a se condensar aqui na prófase 1. Também vai ocorrer uma coisa que é diferente da mitose, que é o emparelhamento dos homólogos. Então, lá na mitose a gente não precisou, porque os homólogos eles iam para a mesma célula, os dois homólogos que estavam duplicados. Homólogos, quando eu falo homólogos, eu quero dizer 2 cromossomos do tipo 1, tá? Que estão aqui duplicados ainda. Esses cromossomos homólogos aqui na meiose, eles vão se emparelhar, eles vão ficar lado a lado. Isso porque no processo de meiose acontece uma coisa que a gente chama de permuta ou crossing over. Vocês vão também ler em provas e em questões aí em livros. Esse processo aqui ocorre quando os cromossomos homólogos eles se encostam. Homólogos eles são o mesmo cromossomo, então eles se encostam e eles trocam partes entre eles. Então eles vão fazer essa aproximação, eles vão se encostar e acontece troca de DNA de um para o outro. Então um pedaço lá, um locus gênico, por exemplo, de um vai para o outro e vice-versa. Então eles fazem essa troca. Justamente essa troca que permite a variabilidade tão grande de pessoas, né? Por exemplo, nunca irmãos de gestações que não sejam gemelar vão ser exatamente iguais, justamente por conta dessa troca aí de pedaços de DNA. Então tá, aqui aconteceu tudo isso, aí a gente vem para a metáfase, que é a segunda fase. A metáfase, assim como na mitose, é o nível de condensação máxima dos cromossomos. Então também é o ponto onde os cromossomos vão estar mais unidos, ali a parte do DNA mais juntinha, e onde a gente consegue ter uma melhor visualização desses cromossomos. Aqui, ó, condensação máxima. Aqui na metáfase já acontece a carioteca já não existe mais, o núcleo já se desfez, e as fibras polares vão fazer com que os cromossomos homólogos fiquem emparelhados aqui para ocorrer esse crossing over. E isso é diferente da mitose, porque lá na mitose, esses cromossomos homólogos eles não ficavam emparelhados aqui na placa equatorial. Lembrando que a placa equatorial, né, então é uma linha imaginária que passa aqui mais ou menos na metade da célula, que faz com que os cromossomos fiquem ali
esperando eles serem puxados pelas fibras polares. Eles são puxados para os polos opostos porque essas fibras polares elas têm a capacidade de se contrair. Então elas vão reduzindo de tamanho e aí esses cromossomos vão ser puxados. Beleza, metáfase 1 já foi. Então vamos agora para a anáfase 1. Na anáfase 1 acontece a separação dos homólogos. Então a gente estava com eles emparelhados e aí agora vai cada um dos homólogos para um lado. Então, se eu tenho dois cromossomos do tipo 1, que eram os dois azuis, agora cada um deles vai ser puxado pelas fibras e cada um deles vai ser colocado para um lado. Não sei se está dando para enxergar no vídeo, mas aqui eu diferenciei os cromossomos homólogos para a gente conseguir acompanhar. Então, apesar de eles serem homólogos, os dois serem azuis, o daqui tem pontinhos pretos durante o cromossomo, né, na fita toda, e esse aqui não tem, tá? E o vermelho é a mesma coisa. Isso pra gente aqui ver que cada um deles vai para um lado, ó. Então, esse cromossomo aqui, esses dois eram homólogos, e aí foi cada um para um lado. Lembrando que esses cromossomos homólogos estão duplicados. Na anáfase também, um cromossomo duplicado de cada par é puxado para esses lados opostos. Então, cada um deles, do tipo 1 e do tipo 2, vai ficar junto aqui, e o do tipo 1 e do tipo 2 vai ficar junto aqui. Tá? A telófase 1 vai ser o início dessa divisão propriamente dita. Então, a membrana plasmática ela vai começar a se fechar justamente para formar duas novas células. A carioteca ela vai se restabelecer, aqui está pontilhada a carioteca, vai refazer o núcleo, englobando esses cromossomos. A gente tem aqui um cromossomo homólogo em cada nova célula, as células filhas, e aqui também, cada cromossomo homólogo em uma das novas células. Então aqui no final a gente vai ter a citocinese, que é aquela parte onde a gente quebra o citoplasma no meio, a gente separa o citoplasma e vai dar origem a duas novas células, as células que a gente chama de fase final da meiose 1. Essas duas células têm aqui agora uma característica interessante que a gente tem que pensar. Elas não são mais 2N como aqui no começo. A célula mãe ela era uma célula 2N, ela possuía dois conjuntos cromossômicos. Agora, cada uma dessas células aqui vai possuir apenas um conjunto cromossômico. Ou seja, eu vou ter em cada uma das células um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Aqui, ó, o cromossomo 1 é o azul e o cromossomo 2 é o vermelho. Então, cada uma delas vai possuir um único conjunto cromossômico. E por isso que a gente chama essa fase de justamente reducional, porque ela reduz o conjunto cromossômico, tá? Na sequência, a gente vê a meiose. A gente acabou de ver o final da meiose 1 e agora a gente tem duas células que a gente chama de haploides. Essas duas células têm um cromossomo de cada tipo. Agora a gente vai entrar na meiose 2. Ela é bem parecida com a mitose, na realidade, e ela dá sequência na meiose 1. Aqui a gente tem essas duas células, então, cada uma dessas células ela é haploide, ela só vai ter um único cromossomo de cada tipo. Aqui a gente está representando o cromossomo azul, cada uma delas vai ter um, e o cromossomo vermelho, cada uma delas também vai ter um. Essa fase, a prófase, ela vai ser caracterizada também pelo rompimento da membrana nuclear da carioteca. Essa membrana vai começar a se desfazer e o núcleo se desfaz, esse núcleo fica disperso no citoplasma, e aqui começa a condensação dos cromossomos. Para eles se dividirem novamente, eles precisam se condensar, formar ali um cromossomo um pouco menor. Na metáfase 2, ocorre também a máxima condensação, é o nível máximo de condensação, assim como nos outros tipos de divisão. Ocorre o alinhamento dos cromossomos na linha equatorial, então a gente tem aqui a linha equatorial, uma linha imaginária, né? E essa linha ali é bem no meio da célula, então esses cromossomos eles vão ficar alinhados ali. E cada cromátide irmã está ligada pelas fibras a um centrômero. Então a gente tem aqui, ó, um cromossomo com as duas fitas. Essas duas fitas a gente já viu que a gente chama elas de cromátides irmãs. Elas são exatamente iguais, elas foram duplicadas. Um cromossomo se duplicou e originou duas cromátides irmãs. Elas estão aqui ligadas pelo centríolo.
esse centríolo ele vai se desligar e as fibras que estão, cada uma dessas fibras de um lado ligada a um centrosomo, aqui em vermelhinho, essa fibra ela vai diminuir de tamanho e cada cromátide irmã ela vai ser puxada por um lado. A gente vai ver isso agora na anáfase. Então, a anáfase ela vai fazer a separação dessas cromátides irmãs. Cada uma delas vai ser puxada para um lado. Bom, agora a gente já não tem mais, então, nessa situação, o centrosomo ali ligando, o centríolo ligando essas duas cromátides irmãs. Cada uma delas vai para um lado oposto. Na telófase, a gente tem aqui já a reconstituição da carioteca, a formação novamente do núcleo, englobando esses cromossomos. Agora, os cromossomos, a gente diz que eles estão simples, então cada uma das células que vai se originar, ela vai ter uma única cópia de cada cromossomo e esse cromossomo ele vai estar simples, ele não vai estar mais duplicado. Então, aqui a gente vai ter a formação da membrana para separar e realmente dividir as células. E cada uma das células vai gerar duas novas células filhas. Então, no final do processo de meiose, nós temos o surgimento de 4 células filhas. Lembram-se lá, né? A gente começou com uma, no final da meiose 2 a gente tinha 2 células, e essas 2 células entraram em meiose 2 e aí deram origem, então, a 4 células filhas. Essas 4 células filhas, elas vão ser haploides, ou seja, um único conjunto cromossômico, e cada uma delas vai ter 2 cromossomos, um de cada tipo, um do cromossomo 1 e um do cromossomo 2. Agora, pensando em seres humanos, né, eu não quis representar os seres humanos porque seria muito cromossomo para desenhar. Aí, pensando em cromossomos, né, de células humanas, os humanos, as células germinativas, elas vão possuir 46 cromossomos. São células diploides, né? 2N. Lá nas células germinativas vai ocorrer a meiose, essa divisão desse tipo, que é o único lugar dos seres humanos onde essa divisão acontece. Então, cada célula que era 46 cromossomos, na meiose 1 vão surgir 2 células com 23 cromossomos cada. Então, não tem mais os pares, eles vão estar com um único cromossomo em cada célula. Então, vai ter um cromossomo do tipo 1 aqui, um do tipo 2, um do tipo 3. Aqui também vai ter um do tipo 1, do tipo 2 e um do tipo 3. Então, dos 23 cromossomos vão estar cada um de um tipo em cada célula. E depois a gente ainda tem a meiose 2, que é equacional somente, e aí de uma célula com 23 que estava duplicado o seu DNA, eu vou gerar mais 2 novas células com o DNA simples. Então, a única diferença dessas 2 etapas aqui é que nessas células o meu DNA está duplicado e aqui o meu DNA já está simples, ele não está mais duplicado. E aí, né, a diferença daqui para essas outras 2 é que aqui a gente tem uma célula diploide que gera 2 células haploides e que depois gera mais 2 cada. No final do processo temos 4 células filhas haploides. Tá certo? Até mais!